Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde a Sandro Rodrigues na técnica. Boa tarde à grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. O Instituto Datafolha está divulgando uma análise da sua última pesquisa a respeito da sucessão presidencial. E essa pesquisa traz um número muito importante que deve ser analisado por todos nós. É o número da rejeição daquela quantidade de eleitores que não votariam em determinados candidatos em nenhuma hipótese. Esse número é fundamental, porque são aqueles que dizem, nesse eu não voto de jeito nenhum. E o score aponta que Bolsonaro... Parece que a gente perdeu... 59% de rejeição é o número de Bolsonaro. Significa que praticamente em cada 3 brasileiros, 2 não votariam no atual presidente. 59% com mais dinheiro para lá ou para cá, dá 60% para arredondar em termos de cálculo. Se alguém não quiser arredondar, deixa nos 59% que também não vai nem vem. O problema é que Lula mantém a mesma rejeição de outros momentos. 38%. É a rejeição de Lula que pode ser arredondada para 40%. E a de Bolsonaro para 60%. Mas a de Lula está igual que era. E a de Bolsonaro subiu para pior 15 pontos de julho desse ano para cá. Porque a última pesquisa parece que Bolsonaro estava menos ruim do que agora. Então, o que a gente tem que fazer com esse número não é ter uma atitude triunfalista para quem vota em Lula ou uma atitude negativa e desesperada para quem vota em Bolsonaro. Primeiro porque esses números mostram que os dois continuam consolidados como os principais candidatos para a eleição de daqui a um ano, a eleição de outubro próximo. Segundo porque, ao consolidar os dois, mostra que eles são os únicos no momento, dentro da política brasileira, que apresentam na sua imagem, no seu carisma, na sua força, a possibilidade de serem apontados como as lideranças de cada polo em que a política brasileira se divide nesse momento. Mas, considerando que Bolsonaro teve lá atrás uma votação de 55% em relação a 45% do PT, com Haddad, esse panorama agora se inverte, mostrando que Bolsonaro, como não tinha naquela época condições de enfrentar Lula, que ganharia no primeiro turno, também não tem condições de enfrentar Lula, pelo menos nessa perspectiva da eleição ser realizada hoje. Então é aí que interessa fazer uma análise. O que foi que aconteceu para que tudo isso se mantivesse, para que tudo isso se colocasse hoje como um quadro que acho que Bolsonaro não esperava quando ele entrou na presidência? E ainda mais, Bolsonaro é o candidato que está entrando numa disputa desde que o Brasil foi redemocratizado com a Constituição de 88. Ele é o candidato que está entrando na pior situação no primeiro ano que antecede a eleição. Então Dilma tinha 30 e poucos, Fernando Henrique qualquer coisa por aí, o Lula também, mas o Fernando Henrique, aliás, o Bolsonaro está entrando numa situação extremamente limitada, difícil, ele é o recordista nisso. Ele que já tinha 44% de rejeição em 2018, ampliou essa rejeição em 15 pontos percentuais. Não é pouco. Então Bolsonaro, a essa altura, está traçando as estratégias dele, que eu acho que passam por algumas expectativas. Primeiro, que a economia melhore. Segundo, que não haja crise de apagão ou de questão energética, agora até o fim do ano ou começo do ano que vem. E na expectativa de que alguns programas como o Bolsa Família Ampliado, que eles estão pensando em fazer, seja capaz de tocar os sentimentos e os interesses das pessoas mais pobres e essas passem a votar em Bolsonaro como já votaram antes. Essas são as expectativas que ele tem.
Todavia, a gente vê que o mundo hoje é outro, é o mundo das redes sociais, é o mundo em que as pessoas estão informadas, e Bolsonaro devia se preocupar com o fato de Lula ter hoje uma intenção de voto superior a 55%, o que mostra que hoje quem está como bola da vez na visão do povo para mudar a situação atual, que é de inflação alta também, que é de salário baixo, de desemprego alto, como a gente já colocou várias vezes, é Lula, não é ele. As pessoas não esperam dele, até porque ele teve praticamente 3 anos de governo e as coisas só pioraram exatamente para essas pessoas mais pobres. Então é possível, não é garantido, mas é possível que os pobres entendam que mesmo o Bolsonaro fazendo algum aceno agora, fazendo algum suporte financeiro para as pessoas nem por isso vão confiar que ele manteria esse tipo de linha. Até porque tem atitudes recentes dele que mostram que ele continua o mesmo político, ele continua o mesmo condutor, o mesmo líder que não pensa no Brasil e não pensa nos mais pobres. Sinais disso é essa redução brutal nos recursos da área tecnológica, que podem até, eu duvido, né, porque aquele cara parece não ter caráter suficiente para isso, mas pode ser que o Marcos Pontes saia do Ministério da Tecnologia, porque Bolsonaro tirou 90% do orçamento de um ministério que hoje em dia todo mundo bota dinheiro, que é a tecnologia. Para que Bolsonaro fez isso? Ora, do mesmo jeito que Fernando Henrique lá atrás baixou uma lei impedindo que o Brasil tivesse institutos tecnológicos para preparar sua mão de obra para industrializar em nível mais alto, entrar na era da informática e melhorar o Brasil, Bolsonaro também está tomando uma posição que agrada aos países da Europa, ao Japão, aos Estados Unidos, que não querem concorrência nenhuma da gente aqui em termos de tecnologia. Porque se o Ministério da Tecnologia tem dinheiro, ele vai investir, por exemplo, em aperfeiçoamento de computadores, em condutores, em áreas de ótica, cibernética, o que seja. Mas o Brasil teria uma tecnologia maior. Então o Bolsonaro está nitidamente fazendo um jogo contra o país, um jogo contra a evolução brasileira e o progresso que nós temos direito, isso para contemplar interesses estrangeiros de quem não quer que a gente melhore, que a gente não evolua, não avance e não invista em tecnologia. Então ele mostra a mesma coisa, ele continua batendo continência para a bandeira americana. E no outro plano, quando ele fez agora esse veto dos absolventes femininos e antes o veto para que não houvesse a disseminação de computadores escolares para as crianças pobres do 1º grau, do ensino fundamental, aliás, então ele mostrou também que ele não tem apreço nenhum pela pobreza. Ele pode ter algum apreço agora porque politicamente ele precisa desse eleitorado. Então é difícil que o Bolsonaro reverta essa situação. E falta só um argumento final para a gente colocar aqui. Será que isso tem a ver com a CPI? Para as pessoas que acham que a CPI não deu em nada, ou não vai dar em nada, é um elemento que a gente poderia colocar aqui no jogo. Sabe desde quando a CPI está funcionando? Ela está funcionando desde o dia 27 de abril desse ano. Então você tem abril, 27 de maio, 27 de junho, de julho, de agosto, de setembro, de outubro. Vai acabar agora. Isso coincide com o tempo em que Bolsonaro perdeu a popularidade também. Coincide com as denúncias de que Pazuello foi uma tragédia na saúde, de que havia corrupção no Ministério da Saúde, esquemas e esquemas de empresas até para matar pessoas também, e um monte de denúncias que foram feitas. A pergunta que fica é a seguinte: qual é o governante em sua vida, como todo governante que depende de ter uma imagem boa, qual é o governante que quer um conjunto de denúncias consistentes, comprovadas, com depoimentos ao vivo na televisão, contra ele, contra o seu governo e contra seus ministros? Então Bolsonaro tem mais do que motivos para não ter querido lá no começo e ter tentado botar sua tropa de choque para brigar muito, para que a CPI não avançasse. Porque a CPI é ruim e foi ruim para ele e contribuiu para derrubar a imagem dele. Então, se a CPI não botar ninguém na cadeia, já esse prejuízo que Bolsonaro teve até agora na imagem, pode ser que não se reverta até a eleição. E será um motivo para manter essa rejeição alta e, consequentemente, para inviabilizá-lo do ponto de vista eleitoral. Porque CPI não prende ninguém, a não ser quem está lá na apresentação.
Mas a CPI não prende ninguém depois que ela termina. Ela entrega um relatório à Procuradoria-Geral da República, que poderá apresentar uma denúncia à Justiça Comum ou ao Supremo Tribunal Federal para investigar os denunciados. Isso é o que a gente vai ver depois. Mas, pensando que esse judiciário nosso é meia banda, meia pedra, meio tijolo, aqui e acolá ele favorece um lado e outro, e que o Procurador-Geral da República, em muitas horas, blindou o Bolsonaro em busca de cargo de interesse ou de ideologia, mas blindou, então se essa justiça não fizer nada, a gente já sabe que é perfeitamente possível dentro desse panorama. E que não fazer nada é uma desmoralização para a justiça e é uma vergonha do ponto de vista daquilo que o Brasil tem que ter como investigação e como fazer justiça. Então não seria surpresa se o judiciário não fizesse nada. Mas do lado da própria investigação já está feita uma coisa gravíssima contra Bolsonaro. A denúncia dos desmandos na área de saúde em seu governo. E isso, com certeza, é garantido. Isso influiu para que Bolsonaro chegasse a essa altíssima rejeição que ele tem nesse momento. E depois do relatório, esse efeito vai perdurar. Essa coisa vai aumentar. Ainda mais porque outra peça extremamente negativa nesse jogo se acrescenta agora com essa denúncia brutal de que o presidente do Banco Central e principalmente o ministro da Economia, o homem que tem a mão no orçamento público, são caras suspeitos, altamente suspeitos de ter um dinheiro sujo colocado em paraíso fiscal, que na verdade é um lugar de dinheiro corrompido, de dinheiro de bandido, de dinheiro de ladrão. É onde está o dinheiro de Guedes e onde está o dinheiro do Campos lá, do Roberto Campos lá, do Banco Central. Então, com tanta coisa ruim junta, a CPI é mais uma em relação a Bolsonaro. E nesse sentido, ela já deu em muita coisa. Pena para Bolsonaro, mas isso é bom para a oposição. É a reflexão que fica para o ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 46 minutos. 1h46 na Cultura. O ouvinte pode perguntar ao professor Rui Lira aqui pelo Facebook, tem o WhatsApp também e nosso canal no YouTube. No WhatsApp, o Zé Dileto de São Caetano diz assim: tô na escuta todos os dias, fala pra Rui que eu gosto muito dos comentários dele e um abraço para todos que estão na escuta. Muito obrigado, a gente fica muito feliz. Bezerra Adriano está dizendo: boa tarde, Rui. Qualquer política que tiver uma rejeição mais de 50%, fica difícil a sua reeleição. Eu acho que ele quis dizer político. Exatamente. Tem toda a razão, ouvinte. Eduardo Moura diz: boa tarde a todos da Rádio Cultura. Eu tô aqui no São João da Escócia. É Lula de novo com a força do povo. É Lula de novo para tirar o Bozo, diz aqui o Eduardo Moura. É essa expressão do sentimento, né, do ouvinte que a gente sempre divulga e respeita. Aqui o Antônio Marinho está dizendo: esse professor Rui Lira faz calar os talibãs adoradores do comunista Bolsonaro. Pois é, eu não diria que Bolsonaro é exatamente um talibã, porque o talibã, pouca gente percebeu isso, o talibã é uma etnia, pastum, que é a maior etnia lá do Afeganistão. Então ela representa o povo do Afeganistão, por isso que ela entrou no poder sem um grande combate, assim, sem um combate do resto do país. Houve uma certa anuência, uma certa concordância. E isso Bolsonaro não tem hoje no Brasil. Então, para ele ser talibã, ainda falta ser mais nacional, ser menos batedor de continência para a bandeira americana. Aqui o José Pedrosa está dizendo o seguinte: professor, o senhor queria que o Brasil tivesse bem ao se passar por uma crise dessa, onde era para ficar em casa, que é isso? Vamos ver se Lula vai controlar a inflação. Exato. Eu acho que todo mundo tem o direito, né, de contestar Lula e de esperar que ele controle a inflação. Só que essa tarefa hoje é de Bolsonaro. Então eu, que vivo de salário, vivo de aposentadoria, eu gostaria da inflação controlada agora. Eu não vou esperar por Lula para sofrer os efeitos, né? Não me interessa estar agora sofrendo os efeitos de uma inflação galopante nesse governo e achar que está tudo bem porque Lula é quem tem a obrigação de resolver. Eu não faria isso como atitude, digamos, estratégica, né? Uma atitude
até como assalariado, como eu digo, como uma pessoa que recebe ainda do seu salário a aposentadoria, eu estou vendo todo dia meu dinheiro indo embora, minha renda indo embora nesse momento. Então, eu acho que é de bom senso exigir de Bolsonaro, porque, aliás, quem é o presidente é ele. Lula não é presidente, nem candidato é ainda. Então, agora, se comparar com a época de Lula, nada do que Bolsonaro fez, em termos de emprego, renda e inflação, Lula praticou. Tanto que ele saiu com 80% de aprovação do governo e Bolsonaro está com 59% dos brasileiros dizendo que não votam nele de jeito nenhum no ano que vem. Heleno do Inocop está dizendo: muito obrigado, Davi Cardoso e todos que fazem a Rádio Cultura. Deus o abençoe a todos vocês. Abraço. O Adriano Heleno: o que o senhor achou que Lula falou que se ganhar vai seguir o regime econômico chinês? Imagina se Bolsonaro, se fosse Bolsonaro, vocês já tinham falado. Explique o povo como é o regime chinês. Obrigado. Olha, o regime chinês levou o país a ser a segunda potência econômica do mundo e o regime chinês deve levar a China a ser a primeira potência do mundo em 2, 3 anos. É o que os economistas estão dizendo, calculando toda a tendência de evolução do produto interno bruto da China. Mas, acredito eu, não sei a opinião de outras pessoas, não nos interessa o modelo chinês. Não nos interessa o modelo americano. Não nos interessa o modelo europeu ou japonês. O que nos interessa é um tipo de política federal que garanta o interesse do Brasil em qualquer país do mundo e que garanta a melhor renda possível e emprego para a nossa população. Se Lula comprovar que ele tem condições de fazer isso, acredito eu que ele será eleito no primeiro turno. E se Bolsonaro provar que fez isso durante o governo dele, ele também pode se eleger. Só que já faz 3 anos que o povo brasileiro está vendo ele governar e está achando que Lula é quem pode resolver. E está dando mais de 55% de intenção de voto a Lula, enquanto está dando 25%, 23% a Bolsonaro. Então, nesse momento, não é um problema de saber qual é o modelo que a China tem, que se a gente vai imitar esse ou aquele modelo. Porque se é verdade que Bolsonaro imita o modelo americano, isso está dando errado para o povo brasileiro. Então interessa quem faça a felicidade, a sorte, o progresso e o desenvolvimento do povo brasileiro em particular. Mensagem aqui do Eudes de Toritama, que pergunta: boa tarde, professor, será que Bolsonaro vai prolongar o auxílio? Essa pergunta já foi feita e acredito que ele vai mudar a forma do auxílio para adequá-la a um programa novo que vai agregar o Bolsa Família. Porque aí você pega a quantidade de gente que já está no Bolsa Família, agrega mais alguns e diz, bom, eu dei um benefício para tantos milhões de pessoas. Acredito que é isso que ele vai fazer. Não é simplesmente prorrogar o auxílio. Aí vamos ver de quanto será esse auxílio a ser prorrogado e que impacto ele terá na vida das pessoas e principalmente... Professor Rui? Aqui tem a participação do professor e vereador Jorge Quintino, está dizendo: parabéns, professor. Sou seu fã, guerreiro. Algumas diferenças ideológicas, porém, sei do fantástico professor que és. Beleza, eu agradeço muito a Jorge Quintino, que não tem essa diferença ideológica toda, não. Ô Jorge, você sabe disso. O nosso diálogo sempre foi aberto, sempre foi prazeroso e a gente diz com certeza que um elogio partido de você é sempre muito bem-vindo. Professor Rui, a gente agradece a sua participação. Amanhã a gente tem comentários e volta novamente com o professor na quarta-feira. Quarta-feira também. E amanhã também ele tá aqui conosco também. Exatamente. Amanhã nós vamos falar sobre o Dia da Criança. Sim. E falar sobre a descoberta da América. A chegar aqui, né? Maravilha. E ligar os dois fatos e ver o que historicamente uma coisa tem a ver com a outra. Ouviremos o nosso comentário gravado amanhã, lá diretamente de Sairé, onde Nilo Ferreira, Rufino, Dona Branca, Nilane, o Zé de Paula, está todo mundo lá nos aguardando e a gente vai ter
uma tarde agradabilíssima com amigos que são do coração, um convite que é muito honroso para nós. Boa tarde para André Santiago, boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa, boa tarde para o nosso técnico Sandro Rodrigues e uma boa tarde para a nossa entrevistadora mor, a nossa Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. Um abraço forte.